Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo capítulo 30 versículos 16 e 17. Esta é a palavra do Senhor e não há outra melhor do que ela. A palavra dele muda histórias, desperta para a vida, dá energia para passar por aquilo que precisamos passar, nos põe de pé, coloca a nossa vida no eixo e nos dá direções. A palavra de Deus penetra nossa alma e coração, e eu amo a palavra do meu Senhor e desejo que ela entre em cada coração que está ouvindo e transforme na vida de cada um o que necessita ser transformado. Este é o meu desejo em nome de Jesus. O tema dessa palavra é os prejuízos do cansaço. Isaías capítulo 40 versículo 30 nos diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Nesse texto podemos perceber duas coisas. Primeira coisa, não é só porque você passou dos 40 que vive cansado, os jovens também se cansam. Certamente já viu alguma criança reclamando de cansaço quando você pede a ela algo para fazer. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que o cansaço nos faz tropeçar e cair. Irmãos, precisamos ver o cansaço como ele realmente é. O cansaço é uma arma do diabo, o cansaço é uma pedra que nos faz cair, e nós não estamos fazendo nada em relação a isso. Estamos vivendo cansados, trabalhando cansado, orando cansado, servindo cansado, tantas outras coisas mais fazemos cansados. Uma mente cansada não se limita somente a uma mente cansada, seu corpo se cansa. Sua alma se cansa e você perde a sua conexão com Deus porque junto a isso seu espírito também enfraquece. Sem mais delongas, vou te apresentar os prejuízos que o cansaço traz para a nossa vida. Primeiro prejuízo que o cansaço traz é aceitar o inaceitável. Gênesis capítulo 25 versículos 29 ou 34 nos diz que um dia quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado, e foi dizendo, estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa comida vermelha aí. Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse, está bem. Eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os direitos de filho mais velho. Precisamos entender que temos uma unção, que nos é dada por Deus. Sobre a minha vida e sobre a sua vida tem uma unção. Temos unção para ser a mãe, pai, esposo, esposa, discípulo, líder, filho, filha. E o cansaço faz a gente muitas vezes desprezar essa unção. O cansaço faz a gente desvalorizar aquilo que é sagrado. O cansaço faz a gente desvalorizar os direitos. Vejam que muitos pais falam é cansativo cuidar de uma criança. Ouvindo isso, solteiros pensam então eu não vou ter filhos. O governo por sua vez então desvalorizar este direito e passa a legalizar o aborto. Vejam só, o que o cansaço faz. Voltando para nosso texto, Esaú poderia ter se poupado do cansaço se tivesse pedido ajuda para Deus. Ele era caçador, mas imagino que ele tenha ficado correndo de um lado para o outro. Ele não dependeu de Deus e o que aconteceu com ele? Ficou cansado e o cansaço fez ele aceitar a pior proposta da vida dele. Escuta, pais. Muitas vezes seus filhos estão aceitando a pior proposta porque vocês estão cansados. Porque vocês estão dizendo sim para uma coisa que você deveria dizer não. E assim nascem muitas histórias de adolescentes que usam drogas, de crianças que são abusadas, de gravidez indesejadas. Escuta, existe uma mãe e um pai que foram ungidos por Deus para cuidar dos filhos, mas muitos estão cansados. O cansaço faz a gente não cumprir a nossa missão. O cansaço está fazendo você dizer sim para o que você deveria dizer não. Misericórdia, meu Deus. Segundo prejuízo. O cansaço transforma a bênção em maldição. Essa é a história do homem mais forte que já viveu na terra. O nome dele era Sansão. Sansão tinha uma aliança com Deus, ele era um nazireu. Nazireu é uma pessoa que foi consagrada a Deus. Lá em Juízes capítulo 16 versículo 16 e 17 diz que, e ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade, o meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Essa é uma história tão triste, porque um homem tão forte tinha ao lado dele uma mulher insistente. Ele ficou mentalmente tão cansado que ele contou para ela o que não poderia contar.
A Bíblia diz que Dalila recebeu uma proposta de 5 governadores da cidade para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Ela receberia de cada um deles 1.100 barras de prata. Nos dias de hoje esse valor ultrapassa 12 milhões. E você quais propostas anda aceitando para ficar longe daquilo que Deus te consagrou? Eu vejo nessa história que o valor de um ungido é muito alto. Uma paixão errada nos leva à ruína, a nossa vida deve ser guiada por Deus, os nossos relacionamentos devem ser guiados por Deus. Sansão é um exemplo daquilo que eu e você não podemos fazer: mentir. Repita para você mesmo: eu não posso mentir. Sansão mentiu 3x para Dalila a respeito da sua força. Esse era um assunto que nem deveria estar em questão no relacionamento deles. Sansão brincava com aquilo que era sagrado. Sansão construiu a sua própria queda. Concessões pequenas nos levam a grandes rupturas. Pequenas rachaduras nos levam a grandes tragédias. O final dele neste capítulo foi escravo, cego e humilhado. Deus te deu dons, talentos e habilidades. Não haja de maneira profana. Reflita sobre suas atitudes. A Bíblia diz que a Escritura Sagrada inspirada por Deus nos ensina a maneira certa de viver e nos prepara para fazer todo tipo de boas ações. Sabendo então que o inimigo nos ataca quando estamos cansados e desanimados, vejamos agora como a palavra nos ensina a vencer o cansaço. A palavra nos dá várias orientações, mas eu vou destacar apenas 2. Primeira orientação que Deus nos dá está em Êxodo capítulo 31 versículo 14. Deus nos diz que o descanso é sagrado. Ele disse: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem o meu povo. Portanto, guardem o dia de descanso porque ele é sagrado para vocês. Já escutei muitas pessoas dizendo assim: o sábado para elas é sagrado, pois é o dia de eu tomar aquela cervejinha. Em falas femininas já ouvi: o sábado é sagrado, porque é o dia que vou para o salão fazer minhas unhas e cabelos. A Bíblia nos diz nos versículos seguintes a este que devemos guardar este dia como sinal de aliança, como sinal de união. E muitos irmãos e irmãs estão dizendo que a cervejinha de sábado é sagrado. Talvez é essa profanação que muitos estão fazendo de algo tão sagrado. Talvez é essa brecha que você esteja dando para o cansaço entrar na sua vida. Para terminar, a segunda orientação que recebemos é a de Jesus. Ele nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontraram descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Hoje Jesus está te fazendo um convite. Ele está te dizendo: vem a mim, eu te darei descanso. Vem a mim, eu te dou alívio. Não despreze essa palavra. Expulse através de Jesus o cansaço de uma vez por todas da sua vida. E receba essa vitória em nome do Cristo Jesus.